Olá pessoal, professor Gilberto falando com você, canal Matemática Já. Eu continuo desenvolvendo a nossa playlist de Física. E nós vamos falar hoje sobre a primeira lei de Newton, a primeira lei do movimento, ou também chamada lei da inércia. Estamos aqui no princípio da dinâmica. O que diz o enunciado da lei da inércia, ou primeira lei de Newton? Diz o seguinte, que todo corpo tende a manter-se em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força venha atuar sobre ele. Então é como se os corpos tivessem uma espécie de preguiça entre aspas, né? Eles querem manter o seu estado de movimento. Se eles estão parados, com velocidade zero, estão em repouso, não tem força nenhuma resultante, eles estão em repouso, eles querem continuar em repouso. Se eles têm uma velocidade, como nesse exemplo aqui, velocidade de 5 metros por segundo, evidentemente que em algum momento esse corpo recebeu uma força e adquiriu essa velocidade. Mas a partir daí a força deixou de existir. Mas ele desenvolveu essa velocidade, 5 metros por segundo, e ele mantém movimento retilíneo uniforme. Então aqui também não tem força resultante. A força resultante é zero. Então, é aquilo que está no enunciado da primeira lei de Newton. Os corpos tendem a se manter em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força venha atuar sobre eles. Eles querem manter o seu estado de movimento. E é isso que ele denominou de inércia. De inércia. E a inércia, já lembrando aqui, ela é maior para os corpos com maior massa e é menor para os corpos com menor massa, obviamente. Fácil de entender isso aí. Bem, mas no dia a dia, nós colocamos um corpo em movimento e ele para. Por que ele para? Porque acontece o seguinte, nesse exemplo aqui, esse corpo, colocado sobre essa superfície, ele recebeu uma força, adquiriu uma velocidade de 5 metros por segundo, mas chegou uma hora que a velocidade ficou zero. Por quê? Porque entre o corpo e a superfície existe a chamada força de atrito. Está representada aqui por essas ranhuras, o atrito. Essa força de atrito tem um valor, tem um módulo. Portanto, a força resultante é diferente de zero. Então, esse corpo parou em função da força de atrito. Então, a força de atrito é a força que atuou sobre ele, que foi colocado lá no enunciado. Todo o corpo tende a se manter em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força venha atuar sobre ele. Então, a força de atrito atuou sobre esse corpo e ele, então, fez com que a força resultante fosse diferente de zero. Então, é por isso que o corpo para. Vamos ver algumas situações que dá para a gente entender essa inércia. Vamos colocar aqui alguns exemplos bem simples do dia a dia. Bem, se você tiver uma superfície muito lisa, por exemplo, gelo, assoalho, quando você tem um assoalho, de madeira e você passa cera e depois lustra bastante, ele fica bem lisinho, brilhante e liso. Então, se você soltar, nesse exemplo aqui, um corpo com a velocidade de 3 metros por segundo, ele vai se deslocar. Se esse assoalho tiver uma área grande para ele se locomover, ele vai parar. Uma hora a velocidade vai ser igual a zero. Mas ele vai parar, porque mesmo sendo uma superfície lisa, existe atrito. Então a força de atrito faz com que o corpo pare. Mas dá para perceber que a tendência dele era continuar indefinidamente em movimento retilíneo uniforme. Mas ele parou por causa da força de atrito. Então a gente consegue perceber o enunciado na prática. Mas existem situações em que realmente os corpos estão em movimento retilíneo uniforme porque não tem atrito. Então ele mantém uma velocidade constante. Então, peguei aqui um exemplo dos cometas. Os cometas não enfrentam
essa força de atrito que se opõe ao seu deslocamento. Então, se ele está a 1000 km por hora, se alguém analisar, esse cometa ele se desloca no espaço a 1000 km por hora. Passados 100 anos, se alguém observar esse mesmo cometa, ele vai detectar que ele continua a 1000 km por hora. Se era 1000 km por hora na primeira observação, continua sendo 1000 km por hora para um outro observador. Não importa, porque não tem atrito. Ele continua em movimento retilíneo uniforme. Mas também existem máquinas. Existem máquinas que podem nos dar um exemplo. E já existe em alguns países o chamado transporte por elevação magnética. São, por exemplo, trens que recebem uma força, adquirem uma velocidade, e eles não tocam o chão, não tocam os trilhos, vamos dizer assim. Eles se deslocam sem tocar os trilhos, em decorrência da repulsão que existe entre os seus ímãs, eu deixei um exemplo aqui, entre os seus ímãs supercondutores e o campo magnético induzido. Então é como se eles tivessem ímãs, e aqui nós vamos colocar os mesmos polos de frente. Então, nós sabemos que os polos idênticos se repelem e os polos contrários se atraem. Então, por exemplo, se eu colocar sul e sul aqui, vai se repelir. Então, esse móvel vai se deslocar com essa velocidade sem tocar aqui. Então, não tem atrito. Evidentemente que aqui é um meio de transporte, vai existir uma força colocada, pela engenharia do sistema para que ele pare na hora que eles querem que ele pare. Mas, em princípio, eles continuariam em movimento retilíneo uniforme indefinidamente, porque aqui não há atrito, pela repulsão que existe entre os supercondutores e o campo induzido. Então, eu coloquei aqui o exemplo do ímã. Então, nós sabemos que no ímã nós temos norte e sul. Então, se eu colocar sul de frente para o sul, tem repulsão. Se eu colocar norte de frente para o norte, norte tem repulsão. Então, esse princípio faz com que esse móvel se desloque em movimento retilíneo uniforme e não tem atrito. Bem, vamos a um exemplo bem clássico e muito prático para entender a lei da inércia. Se a gente entrar em um ônibus e está parado, e nós ficarmos numa situação parecida com essas pessoas que estão aqui, bem, o nosso corpo tende a manter esse estado de movimento, em repouso. Ele quer ficar em repouso. Bom, a partir do momento que o motorista acelera, temos a sensação de que o corpo foi arremessado para trás. A partir daí, o nosso corpo vai se adaptando a essa nova realidade. E agora nós temos a sensação de que estamos indo para frente. Se por acaso o motorista freia o ônibus, o nosso corpo continua em deslocamento. Porque, pela definição da lei da inércia, os corpos tendem a manter o seu estado de movimento. Se estão em repouso, querem permanecer em repouso. Se estão em movimento retilíneo uniforme, querem permanecer em movimento retilíneo uniforme. Então, é um exemplo do dia a dia que a gente pode entender a lei da inércia. Bom, esse vídeo foi para comentar a primeira lei de Newton, e nós vamos voltar na sequência com vídeos já falando da segunda lei de Newton e já resolvendo inúmeros exercícios. Tá bom? Se você gostou, se mereceu o seu like, vai lá, dê o seu like. Compartilhe também com seus amigos nas suas redes sociais e se inscreva também no canal Matemática Já. Um abraço para você, bons estudos e continue aqui com o canal Matemática Já e o professor Gilberto. Tchau!